amigas e amigos do Medita Caos. Eu sou a Babi e hoje eu trago mais um vídeo com o Tarô da Bruxa e as previsões para o período entre o dia 23 e o dia 29 de agosto de 2021. E como sempre, eu falo rapidamente sobre como está o céu da semana, como estão os astros, que influências estão agindo ao nosso redor para auxiliar o nosso entendimento a respeito desse conselho que vem por aí, certo? Então, quais são as novidades do céu? A primeira e mais importante é que nós continuamos num período um pouco menos difícil do que tem sido esse ano todo, né? Nós tivemos a semana passada já uma melhora, uma certa abertura de perspectivas, o clima um pouco menos tenso, e esta semana tem essa tendência de ser ainda menos tenso. Vai ser um pouco mais leve, então vamos aproveitar esse momento de leveza, né? Nós já vamos ver aqui que entre os aspectos astrológicos, nós só temos um aspecto realmente tenso ou complicado de se considerar, de se pensar para lidar melhor. Os outros aspectos são aspectos favoráveis que trazem elementos para o nosso crescimento. Ontem, no dia 22, no domingo, nós tivemos a lua cheia no signo de Aquário e ela é também uma lua azul. Eu precisaria de um vídeo todo para explicar para vocês o que é e como usar magicamente a lua azul. Se você tem interesse, deixe aqui nos comentários, porque aí eu posso produzir um vídeo especialmente sobre isso, certo? Então, nós tivemos essa lua azul, que é bem especial, bem carregada de energia, que ela retoma pontos que já estavam em andamento na lua cheia anterior. Então, é como se a gente pegasse aí uma retomada do final do mês de julho, né? E agora a gente vai rever esses pontos e repensar a maneira como a gente conduz ou está conduzindo essas coisas que vêm desde lá ou que começaram lá, né, ou que a gente planejou lá para ver como é que estão aqui. Isso é bem interessante, porque a lua em Aquário, ela vai trazer uma certa objetividade, uma certa frieza até, no sentido de observar tudo ao nosso redor, nos dá uma visão ampla de nós mesmos e dos outros em termos de sentimentos, em termos de valores, em termos de emoções. A nossa intensidade vai estar um pouco mais reduzida para que a gente possa enxergar mais amplo. E essa lua cheia bem brilhante, bem intensa, vai estar dando visibilidade a tudo ao nosso redor. E essas coisas também poderão ser vistas de modo mais claro. O segundo evento que também aconteceu ontem e que traz uma influência não só para essa semana, mas por todo esse período solar, é a entrada do Sol no signo de Virgem. Nós vamos sair dessa pegada que nós tínhamos no mês anterior, com o Sol em Leão, voltada para expansão, para exposição, para um certo brilho pessoal, um certo entusiasmo, uma energia mais intensa. Isso vai se tornar agora uma energia mais prática, mais objetiva, mais voltada para o trabalho e também, isso é muito importante no sentido coletivo, uma preocupação com o autocuidado, com a saúde, com o bem-estar, né? Então, isso considerando que a gente ainda está com uma crise sanitária e questões ainda sendo resolvidas, é muito importante que haja esse foco, né, na saúde, no autocuidado,
que são elementos típicos do signo de Virgem, típicos desse período que a gente vai viver daqui para frente. Então, não só nessa semana, mas ao longo desse período solar até a entrada do Sol em Libra. Certo, gente? Nós vamos ter também o aspecto desafiador, vamos falar dele logo, que aí a gente já elimina, que é o Mercúrio em uma oposição com Netuno. Mercúrio é o planeta da comunicação, é o planeta de enxergar as coisas, da visão, de todos os processos mentais, do pensamento. E Netuno é aquele ser etéreo, aquele ser das ondas, da névoa, do nevoeiro, do mistério, né? Então, nós vamos ter uma certa dificuldade para entendermos uns aos outros, porque muitas vezes aquilo que a gente está dizendo, o outro pode não entender ou entender errado. Então, isso causa mal-entendido, isso fragiliza os momentos em que a gente pode se aproximar mais, né? Porque a gente tem que ter cuidado na forma como a gente se coloca. Então, todas as situações que exigem clareza e objetividade, é bom ter uma atenção extra, porque justamente pode haver esquecimento, pode ser distração, falhas, inclusive falhas físicas, tipo uma falha do computador ou uma falha do carro, né? Coisas assim podem acontecer por conta dessa energia aí. Mas ela, como eu disse, ela não é tão danosa como outras que a gente vem enfrentando. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, Marte em trígono com Urano, que é um aspecto super positivo, super benéfico, porque o Marte tem toda essa energia de enfrentamento, de confronto, de a luta, né? Vem em trígono com essa energia de Urano de mudança, de renovação. Então, ele direciona essa energia de Marte, ele conduz esse impulso todo de Marte para criar coisas novas, para gerar novas possibilidades, para abrir caminhos, né? Então, é uma energia extremamente forte e muito intensa, auxiliando nesse movimento de abertura, de compreensão de coisas que a gente ainda não entende porque elas são novidade, porque elas estão chegando. Então, é um momento de se abrir um pouco mais para coisas novas. E em relação a Vênus, nós vamos ter aqui Vênus em trígono com Saturno, o que também é uma notícia boa. Não parece, porque Saturno é um planeta de restrição, mas não é bem assim. O Saturno é o grande estabilizador e ele está nessa postura estabilizadora, nesse trígono com Vênus. Porque quando é uma posição favorável como um trígono, nós vamos ter o melhor dos dois. Então, Vênus falando de relacionamentos mais estáveis, mais sólidos, todos eles, né? As relações entre as pessoas e as finanças mais estáveis, novas possibilidades de fechamento de contratos, de aquisição de bens ou de ter mais acesso a clientes, tudo isso se abrindo nessa semana. Como eu disse, é uma semana bem positiva. Certo, gente? Vamos para as nossas cartas, então. Vamos começar pegando os nossos 40 servidores do Tom Kelly e nós vamos selecionar um servidor para cada uma das nossas pedrinhas. Hoje eu trouxe aquelas pedrinhas bem tradicionais, o ônix, o cristal de rocha e a jaspe vermelha, representando as faces da deusa.
né? Eu gosto muito de trabalhar com essa energia das três, né? Da jovem, da mãe, da anciã. E aí eu deixo para vocês escolherem as pedrinhas que vão trazer um conselho para você, certo? Nós temos aqui um servidor para o jaspe vermelho, um servidor para o quartzo branco e temos um servidor para o ônix. Agora a gente pega o tarô mitológico e vamos para o nosso conselho. Vá sentindo a energia das pedras, vai entrando em sintonia, pensando na sua semana. Sinta onde é que está o conselho mais adequado para você. Vamos fazer os montes, então. Para você que escolheu o jaspe vermelho, essa é uma pedra de energia, de fortalecimento, de energia vital. Ela é excelente para trabalhos mágicos e energéticos que sejam voltados para energização. Então, para um período de baixa energia, de abatimento, de depressão, essa pedra traz motivação, traz intensidade. Quando as coisas estão muito apagadas, quando a gente está com muita baixa energia. E também ela é uma pedra muito interessante para se fazer uma bateria energética, carregar ela com energia extra para os momentos em que a gente está fragilizado, a gente poder ter acesso. É uma pedra muito interessante para esse fim, certo? Então, se você escolheu o jaspe vermelho, nós temos aqui uma semana de tomar as rédeas das situações, né? Porque aqui nós temos situações que você talvez não esteja percebendo, situações que estão escondidas, que estão longe dos olhos. Nós temos duas cartas indicando o que está obscuro, né? E aqui uma situação de sofrimento, inclusive, que precisa ser enfrentada de frente mesmo. O carro, ele tem essa energia de Marte, né? De Áries. Ó, este é Áries, o deus da guerra, conduzindo a sua biga, e ele está no comando, ele dirige, ele decide como faz. Ele não fica se escondendo diante dos desafios, ele não fica mergulhado na tristeza, ele vai para cima. Então, se você está numa situação de desafio, o conselho que eu dou para você é: use essa energia dessa pedra, use, porque é necessário que você coloque as coisas em movimento. Saia da estagnação, saia do seu esconderijo pessoal, do seu universo mais fechado, se permita ir atrás daquilo que você quer, na verdade, né? O seu objetivo, ele está ao seu alcance. Você não precisa se encolher, você não precisa se esconder, né? Nem se maltratar como se não fosse possível alcançar. É possível. Talvez o desafio seja um pouco grande, talvez seja uma situação pesada, difícil de realizar, mas você pode, você tem energia. Eu garanto que esse é o melhor caminho, certo? Vamos ver aqui. O servidor que aparece aqui é o pai, é um excelente servidor. Ele fala exatamente daquela força firme que o pai tem. Ele está ali do seu lado,
mas ele não está passando a mão pela sua cabeça, não. O pai, ele fala de firmeza e solidez com afeto. O pai é aquela mão firme que empurra a bicicleta para que você ande sozinho. Mas o objetivo é que você ande sozinho, que você ponha as coisas em movimento. Muito coerente mesmo, toda essa tiragem, né? Eu achei muito interessante. Faça a meditação do pai para integrar esse sentimento, essa ideia desse conselho, certo? Eu vou deixar na descrição, como sempre, para você. Para você que escolheu o quartzo branco, né? Esse é um cristal muito versátil, ele pode ser usado para inúmeras coisas. Ele é um energizador, ele é um amplificador, como uma lente, ele amplifica, ele torna, ele expande a energia. Então, se você coloca em alguma coisa que você quer que cresça, que quer que seja iluminada, que quer que seja intensificada, enfim, essa é a pedra que você pode usar. E ela é um coringa, porque ela serve para muitas coisas. Então é muito útil ter um quartzo branco com você, certo? Para você que escolheu o quartzo branco, nós vamos ter aqui uma semana de olha, essa energia de saída e mobilidade está muito presente. Quase uma versão um pouco diferente daquela leitura ali. Nós temos o enforcado nos colocando numa situação de imobilidade, de resignação, de submissão, de se submeter a coisas que talvez você não queira se submeter, mas talvez você ache que deva, né? Talvez você ache que isso é o certo a fazer. E não sei se isso é o certo a fazer, porque aqui mostra essa carta do 5 de copas, que é um sentimento de perda muito grande. Talvez você esteja traindo a si mesmo aqui, roubando de si mesmo uma energia que não deveria. Então eu quero que, se você está vivendo essa situação de se sentir aprisionado num contexto em que você não pode realizar coisas que você deseja, eu quero que você pare e pense se é exatamente isso, se é esse o caso. Claro que eu não estou dizendo para você sair para a rua fazer festa no meio de uma situação sanitária como a gente vive, não é disso que eu estou falando, não é uma impossibilidade nesse sentido, mas você, por exemplo, se submeter a um relacionamento ruim, porque talvez não seja possível resolver de outra forma, ou talvez você se submeter a um emprego ruim, porque você tem medo, né? Aqui mostra que tem algo que pode e deve ser feito, algo que está mais em sintonia com os seus ideais, com os seus sonhos. Esse cavaleiro de paus, ele é um guerreiro, mas ele é um guerreiro idealista. Ele tem a energia de Sagitário, que é o guerreiro que vai à luta porque ele acredita na luta, ele acredita na causa que ele está defendendo. Talvez você esteja submetido a uma situação que você não acredita mais. Seja esse o sentimento de perda que você tem. E eu acho que você tem como retomar esse sentimento aqui, porque isso é um sentimento de vida, é intenso, é o fogo aceso dentro de você, a sua energia brilhando e se expandindo e não ficando submissa. Vamos lembrar que essa aqui é a carta do Prometeu, que ele se coloca nessa situação
como uma forma de autopunição, né? Ele se deixa ali, se deixa ficar ali com o fígado sendo comido todos os dias, né, pelos urubus, e aí o fígado se regenera e ele volta no dia seguinte para que isso volte a acontecer. Ele está se punindo. Ele se coloca nessa situação. Não é ninguém que está obrigando ele a ficar assim. Pense nisso. Quais são as situações que você se coloca e que com isso você perde o seu brilho, a sua luz, os seus sonhos, os seus ideais? Vamos tentar. Ilumine um pouco sua vida. Oh, meu Deus! Olha isso! Olha o sol. Ilumine um pouco sua vida. Eu não vou dizer mais nada. Nem vou dizer. Vou partir para a próxima. Você que escolheu o ônix, saiba que essa é uma pedra de poder muito, 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 muito forte. O ônix, ele representa vários elementos. Primeiro, ele triunfa sobre o mal, sobre a destruição. O ônix, ele reflete, ele é como o espelho negro. Nada penetra no ônix, nada ultrapassa o ônix. Ele é uma pedra de poder, de pessoas poderosas. Então, use o ônix para defesa e para empoderamento pessoal, certo? Para você que escolheu o ônix, nós temos aqui. Agora tem uma coisa diferente aqui. Mudou a vibração ali dos outros conselhos. Nós temos aqui o Hierofante, que é o Papa, né? Nos falando das normas, das leis, das regras que precisam ser obedecidas e também do autocuidado que a gente tem que ter. O Hierofante é Quirón, que nos mostra que nem sempre a gente consegue fazer por si aquilo que a gente faz pelos outros. Então, a gente tem que ter a mesma firmeza com a gente, a mesma postura em relação a nós mesmos que a gente tem em relação aos outros, né? Então, se eu curo os outros, se eu sou generoso com as pessoas, se eu sou bom com as pessoas, eu tenho que ser generoso comigo mesmo, eu tenho que ser bom comigo mesmo. Eu não posso me maltratar. Se eu sou exigente com os outros, eu posso e devo ser exigente comigo, né? Lembrem que Quirón é aquele que ele se feriu e ele não consegue curar a própria ferida. E ele é o maior curador do mundo. Então, não entre nessa armadilha, né? Aqui nós temos um momento de encantamento que talvez você se atrapalhe um pouco, fique nervoso, nervosa. Você pode se emocionar demais com essas emoções aqui, com esses, né? Porque aqui fala pode ser um encontro importante de amor, de relacionamentos, de trabalho, pode ser também, mas é alguma coisa que você quer muito. E aí talvez você se boicote um pouco, tenha medo das regras que têm que ser obedecidas, talvez você tenha medo de se machucar, talvez você comece a planejar demais, a pensar demais no que vem a seguir e não deixa a coisa fluir naturalmente. Seja um relacionamento, conhecer alguém, ou aprofundar uma relação com alguém, ou simplesmente usar profissionalmente numa coisa que desafia, agrada muito você. Então, não se deixe dominar pelo medo, não se deixe dominar pelo excesso de regras e
Não se perca planejando demais. Viva a vida. A vida planejada, ela é boa. É bom ter planos. É bom construir uma rota. Mas se a gente só fica aqui, a gente perde o momento. Minha avó dizia que a gente perde o cavalo encilhado passando. Ele vem encilhadinho, é só montar. E aí a gente perde porque está ocupado planejando. Ou perde porque está preso demais a regras, normas. Ou porque a gente não se cuida o suficiente, não se ama o suficiente para viver em plenitude. Viva, se permita viver. Aqui a mídia fala de abrir-se e divulgar, se expor, se mostrar. Se você planeja demais, se você se atém a regras demais, você não se coloca, não se põe no mundo, certo? Hoje eu gostei muito dessa tiragem. Normalmente eu gosto, mas hoje eu fiquei bem feliz, assim, cheguei a me emocionar com esse sol aqui, né? E eu quero agradecer a vocês por me acompanharem até aqui. Eu quero desejar uma excelente semana e pedir que vocês deixem um like, porque isso mostra para o YouTube que esse é um conteúdo interessante, ele é divulgado para mais pessoas, né? Comente aqui, isso cria um engajamento que também me ajuda muito, valoriza o meu trabalho. O canal está crescendo graças a vocês, graças ao esforço que a gente vem fazendo para que isso possa chegar a mais pessoas. Então, a contribuição de vocês divulgando, compartilhando, comentando, deixando like é fundamental. Agradeço muito. Uma excelente semana e até a próxima jornada.